começando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as semanas procura te trazer assuntos que possam te engrandecer. E hoje o assunto ele tem relação com a pandemia. A minha convidada é a astróloga Márcia Fervienza. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu vou dizer para vocês um pensamento que eu achei incrível do Albert Einstein, que diz o seguinte: a astrologia é uma ciência e contém conhecimento que nos ilumina. Ela me ensinou muito e devo muito. Testes geofísicos descobriram o poder das estrelas e dos planetas em relação à Terra. Em troca, a astrologia é confirmada. Assim, a astrologia é um elixir da humanidade. Márcia Fervienza, muito bem-vinda ao Entrevistas. Te agradeço desde já pela sua participação. Pesquisando, eu achei esse pensamento do Einstein que eu achei assim incrível. Eu falei, gente, eu tenho que falar na abertura do programa. Você concorda mais ou menos? O que você pode me dizer a respeito desse pensamento? Eu acho que, assim, eu concordo, mas não me sinto confortável de chamar a astrologia de ciência. Por quê? Porque eu sou formada, eu tenho mestrado em Psicologia Clínica Escolar pela Universidade da Pensilvânia e estive envolvida com pesquisas nos últimos 2 anos. E para a gente chamar um conhecimento de ciência, é preciso uma série de testes e controles, etc., que até agora a gente não tem com a astrologia. Mas não acho que isso a desqualifica como um corpo de conhecimento milenar que realmente tem a capacidade de nos trazer luz, de nos iluminar, de nos guiar nessa caminhada da vida. Concordo plenamente com isso. Márcia, entrando aqui na nossa pauta, que é a questão da astrologia, nesse tempo conturbadíssimo que estamos vivendo, que é a pandemia de Covid-19. O que você andou vendo? O que você percebeu, sentiu sobre essa questão? A gente vai ficar mergulhado nessa crise sanitária mundial ainda por muito tempo? Você já fez uma expressão que eu já fiquei meio assim. É que assim, né? Na verdade, o que acontece? Deixa eu te explicar um pouquinho como funciona a astrologia, né? Sim. Como eu te falei, a astrologia é um corpo de conhecimento milenar e a gente funciona assim. A gente, quando os astrólogos querem prever alguma coisa, a gente sempre olha para trás. A gente vê o que está acontecendo no céu do momento e a gente olha para trás para ver quando na nossa história humana aquilo aconteceu. E quando aquilo aconteceu no céu, o que aconteceu aqui? Então existe um link. Existe. Mas assim, eu não sei te dizer, eu não tenho como te dizer se o link é o seguinte: os planetas influenciam a gente, existe uma troca de raio, uma troca energética. Sim. Não sei te dizer porque não tenho uma abordagem mística da astrologia. Eu vejo a astrologia da mesma maneira que eu vejo a psicologia. É uma linguagem, né? Por exemplo, quando você senta com o seu terapeuta, seu analista, e você começa a falar com ele, ele começa a decodificar símbolos que você traz da sua vida, do seu dia a dia, símbolos que aparecem nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, na sua vida de uma forma geral. E esses símbolos costumam indicar certas coisas. Eu acho que a astrologia funciona mais ou menos por aí. Se você me perguntar assim, por que a astrologia funciona, Márcia? Eu vou dizer para você assim, eu não sei, mas acho em última instância que é porque a gente faz ela funcionar. Porque a gente coletivamente concorda de uma maneira inconsciente que aqueles símbolos se traduzem de maneira XYZ aqui. Essa pode ser uma visão limitada da minha parte? Pode, porque ela não é uma visão religiosa. Então pode sim, pode ser que haja muito mais do que isso. Mas é um fato que a astrologia nasceu a partir dos nossos ancestrais observando o céu e tentando criar
correlações. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de parâmetros para se movimentar no seu meio, né? Então, assim, lá atrás, quando a gente não tinha relógio, não tinha previsão do tempo, não tinha estação do ano, a gente não tinha nada disso definido, os nossos ancestrais, para sobreviver, tinham que olhar para o céu para tentar criar e falar assim, toda vez que isso e aquilo acontece no céu, acontece isso e aquilo aqui. Então, quando aquilo acontece, é hora de eu plantar, quando aquilo acontece, é hora de eu partir. Criar concatenar informações a respeito do seu meio, né? Então, os astrólogos, quando a gente, há uns 3 anos atrás, que começou os trânsitos do momento atual, porque são trânsitos lentos, o que a gente fez? A gente pegou e olhou para trás, falou assim, cara, o que aconteceu historicamente quando a gente teve essa situação no céu? Para a gente poder dizer. Assim funciona a previsão da astrologia. Eu sempre falo que a astrologia ela não é a priori, ela é a posteriori, ela é depois da experiência. Então, quando a gente olhou aquilo, a gente falou assim, caraca, a última vez que a gente teve Saturno-Plutão no céu, a gente estava vivendo uma situação de guerra. Aí a gente falou, tá, mas como é que isso vai se manifestar, né? Pô, a gente também teve essa conjunção na época que a gente teve a pandemia de 18. Mas aí, Márcia, deixa seguir a linha de raciocínio. A questão, assistindo os seus stories no Instagram, você fez uma colocação que eu ficava assim, falei, gente, o que a Márcia vai falar? Você chegou e falou assim, esperem dia 27 de julho. Eu falei, o que vai acontecer, meu Deus? Aí você chegou e falou assim, chegou o dia. Eu falei assim, fala. Fale, por favor. Aí, essa questão de planetas retrógrados, Isso. como você falou, eles linkam também com toda essa situação momentânea, não momentânea, mas essa situação atual que o planeta vive? No sentido de que, se você perceber, no momento em que os planetas ficaram retrógrados, houve um relaxamento das restrições sociais. Houve uma aparente melhora na questão da pandemia. Então, assim, a gente teve todo aquele lance da pandemia no início do ano, tá, não sei o que, tá enlouquecendo, tá, aí os planetas foram ficando retrógrados, agora a gente está com quase todos os planetas retrógrados, exceto Urano, que ainda não entrou, né? E aí o que aconteceu? A gente começa a liberar. E aí a astrologia vinha dizendo, olha, vai com calma porque a gente tem uma segunda onda. Não vai. Isso você pode até relaxar e pode até haver uma melhoria, mas a coisa vai voltar com força porque não está resolvida. E pelo menos aqui nos Estados Unidos é impossível você viajar entre estados. Ainda está nesse pé. Imagina aqui no Brasil. E aí no Brasil, pois é, né? Aí é interessante, porque muita gente me fala assim, Márcia, mas o que você fala para o Brasil? O problema é que o Brasil, ele é, neste momento, um ponto fora da curva, porque ele não está seguindo nenhuma regra de nada. Então, assim, parece que as regras aqui não existem. Não se aplicam. Não se aplicam. Não existem. Exatamente. Entendeu? E assim, é muito complicado você fazer previsão dentro desse contexto, porque você fala assim, cara, no céu, o que está indicando é isso e é aquilo. Aí vem alguém do governo e tal e fala assim, não é nada disso não, vamos fazer nada disso, jogar tudo no lixo. E a astrologia não tem previsão, não tem como... Eu tenho como falar de um cenário mundial, né? Mas, infelizmente, é muito complicado fazer previsões para o Brasil por causa disso, porque no Brasil o vírus não é real, no Brasil é tudo questão relacionada à política, existe todo um contexto criado em torno do vírus que só se aplica para o Brasil, que no mundo inteiro é diferente. Então é muito complicado. A instabilidade, então, podemos entender que a instabilidade política no Brasil atrapalha até a astrologia. Não acho que é instabilidade política, não. Já olhei o mapa do presidente. O presidente tem um mapa que realmente de alguém que não se adequa, não se
não se adapta, e um mapa de uma pessoa que realmente segue as próprias regras. Então, assim, por mais que eu possa falar para você qual é o contexto que está vindo aí mundialmente, por mais que eu possa te dizer o que vai se ver mundialmente, é difícil a gente prever quais são as decisões que vão ser tomadas no Brasil por causa do mapa do presidente. A tendência do mapa do presidente é melhorar, ficar estabilizado, ou continua esse pandemônio? Ele está passando por eu acho que ele está passando por algumas dificuldades e algumas cobranças maiores agora, né? Até mesmo de quem o elegeu, tá? Pelo mapa dele, ele está passando por alguns trânsitos que são difíceis. Mas a gente tem o presidente, ele tem duas condições no mapa dele que são muito importantes a nível social, né? Para quem está morando no Brasil, e para ele. Uma delas é que ele tem uma condição que astrologicamente é a condição que a gente chama da proteção suprema e sublime. Ele tem Júpiter na casa 12. Júpiter na casa 12 é assim, tudo que tiver que acontecer com qualquer pessoa, vamos dizer, se ele estiver numa situação que, vamos dizer, um acidente de carro, ele tem um acidente de carro horroroso, 5 pessoas no carro, todo mundo se arrebenta, ele sai ileso. Para qualquer situação na qual ele esteja, independente do que aconteceria para qualquer pessoa, para ele vai ser muito melhor e mais leve. Então, ele tem muita proteção. O que acontece com isso a nível psicológico? Quando você tem muita proteção e você vive a sua vida vendo que para você as coisas, as consequências nunca são tão graves como são para outras pessoas, você toma mais riscos e você tem menos medo e você tem menos restrições e limites. E ele já tem uma personalidade muito independente, rebelde, transgressora. Então, assim, ele já faz as coisas da sua maneira por natureza. E a gente tem aí, junto com isso, o fato de que dificilmente dá ruim para ele. Ô, Márcia, então podemos dizer que esse lado destemido do presidente, consequentemente, ele não tem medo, eu vou para frente, o resto que se vire, eu sou presidente e meu país, minhas regras. Mas não é porque ele é presidente, não, hein? É ele na vida, isso. O problema é que ele está num cargo de muito poder. É ele na vida, né? Aonde for para ele é assim. Minha vida, minhas regras. E hoje a vida dele é o Brasil. Então, meu Brasil, minhas regras. Márcia, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar já para o segundo bloco do Entrevistas. Já deu para perceber que Márcia Fervienza veio tocar fogo no parquinho. É isso mesmo. O Entrevistas é essa tribuna democrática. Voltamos já.